Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Planety foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a par da minha experiência pessoal e de alguns convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estares desse lado. Deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Olá a todos, sejam bem-vindos a mais este episódio do Planety by Ana Santos. Hoje quero falar-vos sobre um dos temas que mais me desperta interesse nesta questão da nutrição e que mais me tem feito estudar a componente mais holística da nutrição, que é a obesidade, os ambientes obesogénicos e como é que nos tornamos tão mais pesados de há umas décadas para cá. Efetivamente, nós sabemos hoje em dia que o nosso estilo de vida nada tem a ver com o estilo de vida dos nossos avós. E, infelizmente, o corpo humano não se adapta assim tão rapidamente às mudanças. Porque quando nós falamos, quando comparamos a nossa vida com a vida de 2 ou 3 gerações atrás, ou mesmo de uma geração, quando comparamos com a vida dos nossos pais, pensamos, está bem, mas também isso já foi há 20 ou 30 ou 40 ou 50 anos, portanto já passou muito tempo. A questão é que a escala de adaptação do corpo humano é uma escala completamente diferente. É uma escala de centenas de milhares de anos e nós, infelizmente, nas últimas décadas, ou feliz ou infelizmente, mas infelizmente para esta questão da obesidade e do excesso de peso, nas últimas décadas nós sofremos grandes transformações ao nível social que nos levaram a alterações drásticas ao nível do nosso estilo de vida. Então, daqui a umas semanas surgiu um estudo, foram divulgados, aliás, os resultados do inquérito de alimentação nacional, e é preocupante percebermos que um adulto em média deve consumir à volta de 2.000, 2.500 quilocalorias. Isto são sempre dados médios, obviamente, um adulto típico, e nós estamos a consumir em Portugal o dobro. Então, isso significa, obviamente, sempre valores médios e sempre para adultos saudáveis. Isso significa que, de facto, nós estamos cada vez mais pesados. Nós temos uma das taxas de obesidade mais elevadas da Europa. Todos nós conhecemos pessoas com obesidade ou excesso de peso, e o problema da obesidade não é a obesidade per si, mas são todos os problemas associados à obesidade. E quando eu falo aqui de obesidade, falo sempre de obesidade e excesso de peso, porque a partir do momento em que nós temos um índice de massa corporal, estamos, neste episódio, como em todos os outros também, mas neste em particular, quero deixar-vos aqui primeiro uma notinha inicial, que é, sempre que eu falo de nutrição, de alimentação, eu falo para adultos de tipo, para pessoas sem comorbilidades associadas, sem patologias associadas, ou, neste caso, quando eu digo que, a partir do índice de massa corporal de pré-obesidade ou excesso de peso é preocupante, os cálculos são sempre feitos para adultos típicos. Obviamente, um atleta de alta competição que tem imensa massa muscular, a massa muscular é pesada, como é evidente, e quando se calcula o índice de massa corporal, essa pessoa provavelmente vai ter um índice de massa corporal elevado, que o põe ali na tabelinha da designação de obesidade ou excesso de peso, pode pô-lo ali numa pré-obesidade, numa obesidade, mas que não é efetivamente. Portanto, aqui nós estamos a falar de situações de excesso de peso, o que podem conduzir a doença, e não de casos particulares de pessoas que trabalham o corpo de uma outra forma. Porquê? Porque é que nós estamos todos a ficar mais pesados? O primeiro motivo, ou um dos principais motivos, é a alteração do estilo de vida. E a alteração do estilo de vida em várias vertentes. Desde logo, nós temos um ambiente altamente obesogénico desde o nascimento. O que isso significa? Nós temos sempre muita comida disponível. Imensa. A esmagadora maioria da população mundial tem imensa comida disponível. Vocês reparem, quando saem de casa, basta que saiam à porta para fora. Em casa também, não é? Mas basta que saiam à porta para fora e vejam a quantidade de locais até chegarem, por exemplo, façam esse exercício, até chegarem ao vosso local de trabalho,
por quantos locais é que vocês passam não podem facilmente adquirir comida. E este é um dos motivos que mais contribui para a obesidade e o excesso de peso. Nós nunca soubemos, a esmagadora maioria da população nunca soube que era passar fome, o que é estar numa situação de carência energética. E então, esse é um dos principais motivos que nos levou a ganhar peso. A comida está ali, está disponível. E depois está disponível comida altamente processada. Nós chegamos mais uma vez, se fizermos um percurso de casa para o trabalho, vejam em quantos sítios é que vocês podem comprar comida e em quantos sítios é que vocês podem comprar comida de verdade sem ser aditivada com sal, com gordura, com açúcares. A maioria dos sítios que vocês encontram são cafés, pastelarias, pequenos snacks, aquelas máquinas de produtos de conveniência, mais mini-mercados e supermercados. Portanto, em todos esses sítios é possível comprar uma grande quantidade de comida, uma grande quantidade de comida processada. É muito raro nós conseguirmos encontrar um sítio onde podemos comprar um smoothie de fruta só. E falo dos smoothies, o smoothie é quando nós esmagamos a fruta ou os legumes na totalidade e não retiramos a casca. E o smoothie é sempre preferível em detrimento do sumo, porque quando nós extraímos apenas o sumo da fruta, nós estamos a extrair os açúcares e estamos a deitar fora a fibra. E estamos a deitar fora, e juntamente com a fibra, algumas vitaminas e alguns minerais, mas fundamentalmente estamos a deitar fora a fibra. Então, quando vos falo mais de smoothies, eu prefiro em detrimento dos sumos por causa disso, porque realmente não é muito aconselhável nós consumirmos sumos de fruta, mesmo que sejam naturais, justamente porque nós estamos a retirar a fibra. Então, quando ingerimos um sumo, por exemplo, de laranja, estamos a ingerir água e açúcar. É verdade que é um açúcar natural, mas ainda assim vai provocar um pico glicémico, que é terrível para o nosso organismo, e depois vai nos deixar aqui com fome passado pouco tempo, porque o que faz basicamente é dizer ao nosso cérebro rapidamente que nós chegamos ali àquele platô energético e que já não precisamos de alimento, e depois o açúcar degrada-se muito rapidamente no nosso corpo e temos uma baixa de glicemia novamente e voltamos a ter fome muito rapidamente. Portanto, sempre que possível, devem ingerir smoothies e deve ser de fruta e legumes e não só de fruta e em detrimento dos sumos de fruta convencionais. Portanto, logo aqui são raríssimos os sítios onde nós conseguimos comprar um smoothie de fruta e vegetais pronto a consumir. Muito, muito raros. Depois, quando nós pensamos numa fonte de hidratos de carbono, pensamos, por exemplo, num pão. Quais são as opções que nos dão nas padarias e nas pastelarias convencionais? Um pão de farinha com glúten, que é altamente inflamatório para a esmagadora maioria da população, e aqui não estamos a falar de se ser tolerante ou intolerante ao glúten, nós estamos a falar de desenvolver um processo inflamatório. Nós podemos ser tolerantes ao glúten, mas desenvolver um processo inflamatório por acumulação, por consumo excessivo de alimentos ricos em glúten, depois vamos desenvolver imensas coisas. Estava aqui a pensar por onde é que eu ia começar, mas vamos desenvolver, por exemplo, retenção de líquidos, e com isso vamos ter processo de peso, vamos desenvolver com a intolerância ao glúten, com os processos inflamatórios, dores articulares, mais dores ao início da manhã, mais dificuldade em movimentarmos no início da manhã, que é quando o organismo está mais inflamado, porque esteve todo um processo de limpeza e regeneração durante a noite, alterações aos nossos hábitos, às nossas rotinas de sono. Portanto, temos aqui uma série de impactos quando consumimos alimentos altamente inflamatórios. E a maioria do pão, por exemplo, que nós temos disponível em padarias e pastelarias, é muito rico em farinhas de trigo, é muito rico em farinhas altamente refinadas e processadas, e por causa disso não é de facto a melhor opção. Mas ainda assim, poderíamos optar por comer um pão, por comprar um pão com cereais, um pão mais escuro, eventualmente, pensando nós que até estamos a fazer uma escolha saudável, que não é, enfim, já não é o auge do saudável, digamos assim,
Mas é um bom compromisso. E depois, quais é que são as opções que nos dão? Na padaria e na pastelaria convencional, manteiga, que é uma gordura animal que tem uma série de problemas, o seu consumo tem uma série de problemas, mais queijo de muito má qualidade, que se for um queijo de boa qualidade, se for um consumo pontual, para a esmagadora maioria da população não tem assim tanto problema, mas a verdade é que é queijo de péssima qualidade, quando nós lemos os rótulos daqueles queijos que se cortam à fatia, das tostas mistas, e normalmente servem nos cafés e de uma forma geral em praticamente todo lado. O que é que tem? Tem fécula de batata, tem açúcar, tem estabilizadores, tem tem um bocadinho de leite em pó, mas muito pouco. Por isso é muito importante nós lermos os rótulos, já falamos assim um bocadinho mais à frente. Mas então, estas são as opções que nos dão: queijo, fiambre, péssimo, porque é um alimento, é um processado de origem animal, e os processados de origem animal estão na lista de alimentos que são potencialmente causadores de problemas oncológicos. Isto não é um mito da indústria, isto foi definido, foi estudado e foi publicado em revistas científicas, foi validado pela Organização Mundial de Saúde e, de facto, não há como escapar. Nós podemos até gostar muito desse tipo de alimentos, mas a verdade é que os processados de origem animal estão no mesmo patamar do tabaco como causa de potencial aparecimento de problemas oncológicos. E no tabaco, como foi feita uma grande campanha, já é claro e é quase aceito de uma forma geral, que efetivamente faz mal. Portanto, a pessoa pode fumar ou não fumar, mas assume-se que faz mal. Os processados de origem animal ainda continuamos a dar o fiambre às crianças, por exemplo, que é horrível. Mas enfim, pronto. Então, estas são as opções. Portanto, nós até podemos ter muita oferta alimentar de casa até ao trabalho, mas temos oferta alimentar de má qualidade. Temos oferta alimentar que nos dá dois sabores, e a indústria nisto foi extremamente engenhosa e inteligente ao longo das últimas décadas em indústria alimentar. Porquê? Porque dá-nos o sabor doce e o sabor salgado, que são sabores altamente viciantes. Aliás, nós em conversas entre amigos, entre família, muitas vezes surge o comentário de eu sou mais de salgados. Não, eu sempre fui mais doces. E parece que os outros sabores não existem. Há o picante, há o agro. São sabores que nós temos que considerar, que devemos considerar, para além do doce e do salgado. A verdade é que a indústria conseguiu sempre canalizar o nosso cérebro para aquilo que são os sabores mais altamente viciantes. É muito raro nós conseguirmos abrir uma tablete de chocolate e comer só assim um bocadinho, porque é tão rico em açúcar que nós temos tendência a comê-lo todo, ou a comer cada vez mais. Da mesma forma que se nós consumirmos, por exemplo, um pacote de batata frita um pacote de batata frita, um pacote de batata frita, é muito difícil nós conseguirmos parar com uma única batata. Nós até podemos estar cheios, mas normalmente levamos o pacote até ao fim, ou comemos muito mais do que aquilo que é suposto comermos, porque são sabores que são viciantes, porque na sua constituição este tipo de alimentos altamente processados têm componentes que são viciantes. Isto é o mesmo que acontece com este queijo, entre aspas, que nós falámos, que vos falei há pouco, ou, por exemplo, os processados de carne. O fiambre tem açúcar, tem gordura, tem farinhas de vários tipos, tem um bocadinho de extrato de carne, quanto mais barato é, menos extrato de carne tem, e pouco mais. E, portanto, é muito importante nós lermos os rótulos, sabermos o que é que estamos a consumir e percebermos porque é que gostamos tanto de determinados alimentos. Eu aqui pus-vos o queijo, entre aspas, e porque estava a ouvir no Spotify ou noutra plataforma que tenha só som, posso usar as passinhas com os dedos e depois de vez em quando esqueço-me que há plataformas que não têm vídeo. Mas aqui o queijo é, entre aspas, este queijo mais normalmente aparece nos cafés em restauração. Porquê? Porque não é um alimento de verdade. Ainda que o queijo convencional, por exemplo, seja um produto processado, porque efetivamente é feito a partir de leite, mas um queijo deveria ser o somatório de leite, mais sal, mais coalho.
E isto era a única coisa que devia constar no rótulo de um queijo. Alguns, efetivamente, que não é o caso em Portugal, têm mais nos queijos franceses, por exemplo, têm alguns bolores associados que ajudam nos processos de maturação e envelhecimento. Mas, tipicamente, os queijos normais que nós temos em Portugal deviam ser leite, soro e, desculpem, leite, sal e coalho. E não é isso que nós vemos na esmagadora maioria dos queijos. Vemos, nesses, então, quanto mais processados são, pior. Vemos tudo e mais alguma coisa e vemos quase sempre açúcar. E, portanto, é importante nós percebermos quais são os subterfúgios da indústria para nos levar a consumir cada vez mais. Porque, obviamente, a indústria alimentar, eu vou-vos falar assim um bocadinho mais à frente, a indústria alimentar, como qualquer empresa, quer ganhar dinheiro. E, portanto, tem todo o interesse em levar-nos a consumir cada vez mais daquele produto, em levar-nos a tornar viciados naquele produto. Claro que uma empresa que venda pacotes de batata frita não quer que a pessoa coma uma batata frita e fique saciada. Quer que a pessoa coma um pacote atrás do outro. E é isto que acontece nos alimentos processados. Portanto, este é um dos problemas, é nós termos ambientes obesogénicos, onde temos uma grande abundância de comida, desde o nascimento, a nossa preocupação com as crianças, assim, mas não tens fome, mas não queres comer mais um bocadinho, mas vá lá, come lá, e não comes este, e dar sempre várias opções. E isso não deixa que o nosso organismo passe por situações de carência energética que são extremamente importantes para regular processos de regeneração celular e processos de anti-envelhecimento e de controle da inflamação, que, como vos explicarei noutros episódios, são muito importantes em termos de uma saúde preventiva de muitas doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, doenças neurodegenerativas. Portanto, é importante, não é importante passar fome, mas é importante que o organismo passe por situações de carência energética pontuais. Esse é um dos principais problemas. Nós temos muita comida disponível, temos comida de má qualidade e depois a nossa vida tendeu a alterações brutais nas últimas décadas. E enquanto que a esmagadora maioria da população, há umas décadas atrás, trabalhava em trabalhos mais manuais, na agricultura, nas fábricas, deslocava-se muito a pé, de bicicleta, de transportes públicos em que obrigatoriamente depois tinham que fazer o percurso pedonal. E nas últimas décadas aquilo que aconteceu com a melhoria das condições de vida, particularmente em Portugal, foi que abandonámos muitos desses hábitos. E ao abandonarmos muitos desses hábitos, tornámos pessoas altamente sedentárias. Pessoas que pegam no carro, a maioria da população pega no carro, no transporte público, o mais à porta de casa possível, e vai para o trabalho, que é altamente sedentário, porque estamos muitas horas sentadas, muitas horas a conduzir, mesmo pessoas que trabalham em profissões mais de rua, digamos assim, passam muitas horas a conduzir, muitas das vezes, na esmagadora maioria das vezes. E, portanto, não damos ao nosso organismo a indicação de que temos que queimar aquilo que consumimos. A única forma de nós não ganharmos peso é gastarmos mais do que ingerimos. Não há outra maneira. Não há dietas milagrosas, não há pozinhos mágicos, não há batidos de milagre. Isso não existe. Portanto, quer dizer, existe, mas tem os dias contados. Porque nós até podemos fazer esse tipo de opções, mas fazemos esse tipo de opções por um curto período de tempo, depois não é possível perpetuarmos isso a vida toda. E, por outro lado, nós também não queremos que depois deixamos de ter prazer à mesa, e nós somos um povo que retira prazer da mesa. Aliás, essa é uma das componentes de dieta mediterrânea que, infelizmente, está a cair, a decair a sua adoção como uma dieta típica, lamentavelmente, em Portugal e no sul da Europa, de uma forma geral, de forma muito relevante. E, portanto, esse é outro dos problemas, o sedentarismo. Depois, deixarmos de respeitar o ritmo circadiano. O que é isto? Nós somos seres solares há milhares de anos. E eu quero tentar explicar isto sem ser muito agressiva, digamos assim, na explicação. Mas basicamente nós não somos notívaos, ok? Há pessoas que dizem, não, mas eu funciono melhor à noite. Mas isso foi porque adaptaram o seu próprio ritmo a trabalharem mais à noite ou a estarem mais ativos durante a noite.
E isto é extremamente prejudicial para o nosso organismo. E a médio e longo prazo tem faturas muito altas a pagar. Nós, tipicamente, antigamente as pessoas trabalhavam na agricultura, no campo, mesmo que trabalhassem já em escritórios, em ambientes de setor mais secundário ou terciário, não tinham acesso à tecnologia como nós temos hoje. Muitas das pessoas não tinham acesso a luz elétrica como o território nacional hoje tem na sua quase totalidade e, portanto, regíamos muito mais pelos ritmos solares. E o nosso organismo rege-se ainda hoje por ritmos solares. Ou seja, há alturas do dia, há uma área da ciência que faz estudar isso, que é a cronologia. Há alturas do dia que são mais propícias para desenvolver determinadas atividades do que outras. Por exemplo, a atividade física devia, por excelência, ser praticada ao início do dia. Nós deveríamos levantar-nos com o nascer do sol, deveríamos praticar atividade física, deveríamos comer e devíamos comer a nossa refeição mais abundante devia ser o almoço. Portanto, mais de 50% do alimento que ingerimos ao longo do dia devia ser ingerido até ao meio-dia, meio-dia e meio, que é o momento ideal para o almoço, sendo que 40% do valor energético do dia, esses 40% daquilo que nós comemos durante o dia devia ser consumido na refeição do almoço. E depois deveríamos ter mais 2 refeições já mais pequenas, o lanche da tarde e o jantar, para terminar. E nós deixámos de respeitar esse ritmo, deixámos de. A grande parte da população deixou de respeitar esse ritmo, e isso tem um impacto brutal quer na nossa digestão, quer na absorção dos alimentos e quer depois na regulação do sono. Uma pessoa que não durma bem dificilmente consegue perder peso. Primeiro é preciso regular os ciclos de sono para depois conseguirmos perder peso. O momento ideal para começarmos a desligar-nos é por volta das 8 da noite, o horário ideal para o jantar é por volta das 7, 7 e meia, o momento ideal para começarmos a preparar a nossa higiene de sono é a partir daí das 8, 8 e meia, em que devemos baixar as luzes todas, a intensidade da luz da casa, baixar os estímulos, desligar os aparelhos eletrónicos, desligar mesmo, desligar, não é? Deixar ali e de vez em quando ir ver se alguém me salva coisa. E passarmos a ter uma atividade mais relaxante até às 9h30, 10 da noite, altura em que ir para a cama, e que devíamos procurar adormecer por volta das 10, porque entre as 10, 10 e meia e as 2 e meia, 2 e meia, 3 da manhã, agora não estou certa deste último valor, mas entre as 2 e meia e as 3, que o nosso sono é mais reparador, que nós fazemos uma limpeza geral do nosso organismo e a limpeza do cérebro, mais uma vez aqui, entre aspas, a limpeza do cérebro é feita entre as 10 da noite, mais ou menos 10 da noite e 3 da manhã. Portanto, esse é o sono, essa é a fatia de sono mais importante. Ora, se nós nos vamos deitar só às 2 da manhã ou só à meia-noite, muita gente que se deita 11, meia-noite, nós já perdemos ali 1h30, 2 horas de sono reparador. E isto acontece desta forma porque não temos um botão que nos diz que nós começamos, hoje eu começo a dormir às 10 da noite, então o meu sono mais reparador começa às 10. Amanhã eu começo a dormir à meia-noite, o meu sono mais reparador começa à meia-noite. Não. Porque o nível hormonal de hormonas que são fundamentais para esta limpeza e para esta higienização do nosso organismo começa a subir a partir das 10 da noite. Se nós não adormecemos até essa hora, nós estamos a perder minutos de limpeza todos os dias. É possível nós revertermos esta situação com uma boa higiene de sono. E uma boa higiene de sono depois tem um impacto muito grande sobre a nossa vitalidade, sobre a nossa energia, sobre a forma como nos relacionamos, sobre a forma como nós acordamos. Nós não deveríamos acordar com o despertador. Não é suposto nós acordarmos com o despertador. É suposto nós termos um sono reparador, um adulto típico de 7, 8 horas, e acordar bem por volta das 6, 6 e meia da manhã, que é a altura do nascer do dia. Então, este é um dos problemas, é que deixámos de respeitar este ritmo circadiano, passámos a estar tão dependentes da tecnologia, ter tudo tão disponível, que nós podemos ir ao supermercado às 11 da noite, podemos sair do shopping à meia-noite, ainda podemos ir à sessão da meia-noite de cinema, e portanto
nós temos tudo aberto quase 24 horas, temos a internet que nos permite estar disponíveis 24 horas, temos as tecnologias que nos dão uma luz com uma intensidade que o nosso organismo não sabe processar, que nós não temos equipamentos eletrónicos disponíveis assim há tanto tempo, e tudo isso tem um impacto muito negativo na qualidade do nosso sono. Depois, para além disso, e agregado a isso, nós temos ambientes altamente estimulantes todo o dia. Há uns dias eu fui ao shopping e é muito raro, eu vou quando não há mesmo outra alternativa, quando não consigo comprar online, quando não consigo resolver o problema aqui ao pé de casa, e então aí eu vou ao shopping, porque eu detesto aquele ambiente, é um ambiente extremamente carregado, e eu não é um ambiente que todo eu gosto, mas enfim, tive que ir tratar de uma questão e comecei a pensar que aquelas pessoas, a maioria daqueles trabalhadores, não vê a luz do dia durante um turno de trabalho. E não raras vezes nós chegamos a uma loja desse género e as pessoas estão ali a trabalhar tantas horas que já nem sabem se nos dizem bom dia, se boa tarde. Isto é terrível para o nosso organismo, porque nós precisamos de receber luz do sol, luz do dia, e precisamos de ir vendo o dia baixar a intensidade da luz, e receber a noite, tal e qual como recebemos o dia, para conseguirmos regular a produção hormonal, especialmente de melatonina, que é uma hormona muito importante, é a nossa pastilha do sono. E em vez de tomarmos pastilhas do sono, nós devemos, não é em vez, portanto, devemos procurar que as nossas pastilhas do sono, porque o nosso organismo, se for bem tratado, ele tem tudo para funcionar em pleno, se for bem tratado. Então, nós temos uma pastilha do sono natural, que é a melatonina. E esta produção de melatonina tem que ser respeitada, tem que ser estimulada e tem que ser preservada. E os ambientes altamente estimulantes não estimulam esta produção. O problema é que, nas últimas décadas, mais uma vez, nós achamos que conseguimos fazer tudo a toda a hora e isso é ótimo, porque dá-nos uma sensação de poder, eu consigo pagar contas às 3 da manhã, eu consigo ir às compras às 4, eu consigo fazer exercício online às 10 da noite ou presencial no ginásio. E isto é terrível para o nosso organismo, porque nós deixamos de nos respeitar, deixamos de respeitar o nosso ritmo biológico e, no fundo, nós o que precisamos é, mais uma vez, como eu já disse em vários episódios, é voltar à origem. É voltarmos àquela vida básica e tranquila que há umas gerações atrás tinham, e que nos permitia usufruir muito mais do nosso organismo e ter muito mais qualidade de vida. Porque se nós conseguirmos ter, por exemplo, um sono reparador, nós vamos regular muito melhor o apetite. Porque uma pessoa que esteja desperta durante a noite tem uma apetência muito maior por alimentos altamente energéticos, altamente calóricos, e não está no auge das suas enzimas digestivas para conseguir digerir todo aquele alimento. Então, o que é que vai acontecer? Vai acumulá-lo sob a forma de gordura. E isto está extremamente bem descrito em vários estudos que estudam a nutrição em trabalhadores por turnos. É muito típico que trabalhadores por turnos tenham excesso de obesidade, porque têm tendência a consumir muito mais alimentos altamente calóricos durante a noite, porque precisam de se manter acordados, ou então estimulantes, que são, como cafeína ou outras bebidas energéticas, que depois podem fazer uma retenção maior de líquidos e gerar processos mais inflamatórios no organismo e fazer com que as pessoas se sintam mais inchadas, menos confortáveis após a refeição, porque realmente não é suposto nós fazermos uma refeição à meia-noite, não é suposto nós comermos um snack às 3 da manhã. Eu percebo que para quem trabalha por turnos é difícil, mas há algumas estratégias que podem ser implementadas para minimizar o impacto deste trabalho por turnos. E pessoas que não trabalham por turnos e têm o hábito de ficar agarrados ao computador, ao telefone, às séries, ou o que seja, até muito tarde, tem exatamente o mesmo impacto, porque muitas das vezes depois as pessoas ainda estamos a ver uma série e estamos ali com um pacote de qualquer coisa, não sei. Eu não como comida de pacote, não sei, sei lá, pipocas ou chocolates ou qualquer coisa assim desse género. Então isso é pior ainda, porque não estamos a respeitar os nossos ciclos de sono, não estamos a respeitar os nossos ciclos alimentares, depois sentimos-nos enfarpados, sentimos-nos mal dispostos, isso leva-nos a que no dia seguinte
não tínhamos energia para encarar o dia, então o que é que vai acontecer? De manhã não funcionamos, mais uma vez entre aspas, mas é uma expressão que nós ouvimos muito, não é? Eu de manhã não funciono muito bem, até às 10, 10 e meia não funciono bem. Claro, porque nós temos toda uma série de horas de sono em atraso. E depois outra questão, relativamente ao sono e a este respeito pelo ritmo circadiano, o facto de nós, ao fim de semana, dormirmos 14 horas, não vai compensar os danos a nível celular que nós fizemos de estarmos a dormir uma semana mal. Portanto, o importante é que nós tenhamos uma rotina sempre mais ou menos igual em termos de sono. E depois, se nós temos uma rotina mais ou menos igual em termos de sono, também mais facilmente regulamos a rotina alimentar ao longo de todos os dias. E não temos uma rotina fácil de segunda a sexta e à sexta, de sexta à noite até domingo, estragamos tudo, basicamente. Pronto. Depois, então, não temos ambientes obesogénicos, temos ali muita disponibilidade de alimentos muito processados, estamos cada vez mais sedentários, não respeitamos os nossos ritmos circadianos, vivemos em ambientes altamente estimulantes, com escritórios com luzes muito fluorescentes, com pouca luz solar. Também muitas das vezes acabamos por almoçar qualquer coisa à pressa no escritório, quando até podíamos baixar, ir até à rua e andar 10 minutos enquanto comemos uma sandes, que seja, é mau, mas é melhor se nós apanharmos alguma luz solar do que se estivermos o dia inteiro fechados no escritório. Isso sim é péssimo. É muito melhor nós levarmos uma marmita, mexemos, comemos ali na rua, ok, não temos grandes condições, mas a secretária de trabalho também não é o sítio ideal para se comer. Aliás, não é todo o sítio ideal para se comer, porque é em torno de stress e nós temos que comer em ambientes calmos, relaxantes, tranquilos, em paz, porque a nossa digestão é influenciada pela forma como nós nos alimentamos, pelo ambiente que nós temos à nossa volta quando nos alimentamos e pela forma como recebemos o alimento no nosso organismo. Se nós estivermos altamente estressados, podemos comer exatamente a mesma refeição. Mas se eu estiver altamente estressada hoje, aquela comida vai cair mal, mais uma vez. Eu vou ter dificuldades em digerir, porque estou tão ansiosa que o sangue que deveria estar a bombear os meus órgãos internos está na periferia do meu corpo, porque eu tenho o corpo todo em alerta e, portanto, se eu estiver num ambiente estressante, eu vou ter o meu corpo todo em alerta. Eu vou estar em alerta para agir, para a fuga, para... E são mecanismos altamente primitivos e que nós não conseguimos controlar. Portanto, o ideal é nós recorrermos a ambientes tranquilos para que todo o nosso... Todo não, mas a esmagadora maioria do nosso fluxo sanguíneo vá para os órgãos internos à hora de vida, das refeições, comamos sempre mais ou menos à mesma hora e sempre mais ou menos as mesmas quantidades, e que consigamos então dar esta informação ao organismo de que, ok, agora estou calmo, estou tranquilo, agora vamos almoçar, eu vou dar-te energia, vou dar-te alimento para que tu consigas digerir, mas eu tenho que te dar condições para que tu o consigas digerir. E as condições são estar a comer na hora de vida para o almoço e para o jantar, para os pequenos lanches do dia, mas para o pequeno almoço e jantar, e comer em ambientes que não coloquem o nosso corpo em ativação, que não coloquem o nosso corpo em resposta. Porque se nós estamos ativados para situações de stress, nós não vamos conseguir ter uma boa digestão. E depois vamos comer mais rápido, e vamos comer pior, e vamos fazer escolhas alimentares piores. Depois, para além dos ambientes altamente estimulantes e estressantes na hora da refeição, outra coisa muito importante a ter em conta neste controle do excesso de peso e da obesidade e controle do peso de uma forma geral é comermos comida de verdade. O que é isto, comida de verdade? Eu vou fazer um episódio só sobre isto daqui a algumas semanas. Mas comida de verdade é comida que não vem com rótulos. Okay? Nenhum alimento que venha da natureza vem rotulado. Se vocês pegarem um alimento, leem o rótulo, e não conhecem algum dos ingredientes, não comprem. Porque provavelmente é um açúcar, é um estimulante. Um açúcar também é um estimulante, mas é sal, são corantes, são açúcares que estão disfarçados com nomes esquisitos para nos levar, porque isso induz obviamente o consumidor um desconhecimento, não é? Eu também não conheço a lista toda dos açúcares, nem dos conservantes, nem dos corantes,
O que é certo é que todos os anos são retirados produtos do mercado porque está a usar um determinado corante, está a usar um determinado conservante e ficou provado que por bioacumulação, que é a acumulação desses alimentos, desses componentes no organismo, provoca um farmacológico, provoca transtornos de hiperatividade das crianças, provoca diabetes, provoca uma série de doenças que poderiam ser evitadas se nós não os consumíssemos. Portanto, sempre que possível, consumir alimentos de verdade. Fazermos os nossos alimentos, fazermos as nossas refeições em casa com alimentos de verdade, que não são mais caros. Se nós compararmos o preço de uma embalagem de brócolos congelados a um brócolo pronto, cru, não, um brócolo cru em cru, no supermercado, avulso, vendido a granel, regra geral, o preço por quilo é mais barato do brócolo verdinho ali na prateleira dos legumes, a granel, do que aquelas fluorescências muito bonitinhas que se compram naqueles sacos já prontos a pôr na panela. E não demora assim tanto tempo lavar um brócolo com 3 ou 4 detalhes. Portanto, façam escolhas inteligentes quando vão ao supermercado, vejam o preço por quilo. É interessante, eu, por exemplo, compro muitos cogumelos. Todas as semanas compro cogumelos cá para casa. E há uns dias estava a reparar e compro sempre, vejo sempre o preço por quilo, porque varia muito de espécie para espécie, e como tento variar as espécies, todas as semanas vejo mais ou menos o preço por quilo. Então há dias vi que estava uma promoção assim de chavão daquele cogumelo branco, já laminado. E eu fui ver o preço por quilo e era 2 euros mais caro do que o cogumelo branco normal. Portanto, isto para vos dizer que não vão atrás do primeiro preço bomba que o supermercado vos põe à frente, vejam o preço por quilo. Depois, não valorizamos a hidratação. A hidratação é fundamental. Nós devemos consumir entre 30 a 35 mililitros de água ou chá por quilo de peso por dia. E é fundamental nós termos esta noção. Nós devemos consumir, temos que hidratar o nosso organismo e temos que hidratar o nosso organismo diariamente. Aquelas pessoas que não gostam de água, mais uma vez entre aspas, têm que habituar o organismo a beber água. Podem aromatizá-la, sem ser com doces, com açúcares, com adoçantes, ok? Pode-se aromatizar com as pétalas de laranja, de limão, com as folhas de hortelã, com uns pedacinhos de gengibre, com os frutos vermelhos e ir habituando o organismo a bebermos essa quantidade de água diariamente. Portanto, aquela regra de deves beber 1 litro de água por dia. Não, deves beber entre 30 a 35 mililitros por quilo, que é mais ou menos com o adulto médio, entre 1,5 litro a 2 litros. Mas varia de pessoa para pessoa. Portanto, é importante que nós saibamos quanto é que devemos consumir. Depois, é fundamental também para o controle do peso e para evitarmos este excesso de peso, que é, sem dúvida, uma epidemia, consumirmos alimentos que não sejam refinados, hidratos de carbono que não sejam refinados. Desenvolveu-se o mito anti-batata. Eu não percebo muito honesto, porque nós vamos ver a tabela de composição de alimentos da batata e a batata não é altamente calórica, comparativamente, por exemplo, com a batata doce. Hoje a batata doce é a menina bonita da batata, do grupo das batatas, e a batata branca passou ali para segundo plano e tem assim uma série de mitos associados. A batata, se for cozida, se for salteada com pouca gordura, se for assada no forno, sem gordura, não tem problema nenhum. O problema é aquilo que nós adicionamos à batata. A batata e a batata doce têm mais ou menos, grosso modo, a mesma composição nutricional. Em termos calóricos, têm mais ou menos a mesma composição nutricional. Sendo que a batata doce tem um índice glicémico mais baixo, o que significa que nos mantém saciados durante mais tempo, mas isso não significa que nos engorde menos. A mesma quantidade de batata batata e batata doce têm mais ou menos o mesmo impacto no nosso organismo. É importante consumir com inteligência e se a batata for consumida cozida ou em puré, sem gorduras adicionadas, ou assada sem gordura,
essa batata não tem problema nenhum. Portanto, o que tem problema é depois aquilo que nós colocamos juntamente com essa batata. Da mesma forma que todas as fontes de hidratos de carbono parece que são um parente pobre, mas o nosso organismo precisa de hidratos de carbono, o nosso músculo precisa de hidratos de carbono. Muitas das vezes nós temos pessoas a praticar desporto de forma recreativa que empancam ali naquele peso e que não andam nem para a frente nem para trás e querem ganhar massa muscular e não conseguem, porque não estão a consumir hidratos de carbono. E é um disparate. Nós precisamos de consumir hidratos de carbono diariamente. Nós precisamos de consumir hidratos de carbono de qualidade. Portanto, precisamos consumir hidratos de carbono integrais, arroz integral, massas, de preferência que não sejam de trigo. Nós hoje temos já bastante económicas, massas de milho, massas de lentilhas, massa de grão de bico, mas preferencialmente vamos tentar os grãos de quinoa, outras fontes de hidratos de carbono mais naturais, os flocos de aveia, por exemplo, são uma boa fonte de hidratos também, para acompanhar as refeições da batata, a batata doce, o inhame. Nós não temos tanto hábito em Portugal, mas há assim uma série de opções de prateleira de supermercado, sem rótulos, que nós podemos consumir com muita qualidade. Podemos cozer a vapor e temperar com ervas aromáticas e um fio de azeite, e são um ótimo acompanhamento para os nossos legumes, para a proteína ou animal ou vegetal que cada pessoa queira consumir. E depois, não perdermos o hábito das marmitas. As marmitas são os melhores hábitos que surgiram, não é que surgiram, é que ressurgiram nos últimos anos, muito também por conta da crise económica que passámos, mas ainda bem, porque houve coisas boas a retirar daí. Agora é importante termos em atenção o que é que levamos na marmita, porque não nos vale nada levar uma marmita ou mandar para a escola para os miúdos. E estou-me a lembrar de uma situação em que eu cheguei a trabalhar num centro de estudos com crianças pequenas, de 10, 12 anos, e havia um miúdo que levava sempre marmita, e eu achava aquilo incrível, até que me deu o barulho dele, e na marmita ele levava morangos, e espetacular, com 2 pacotes de açúcar. Não. Que os morangos são azedos. Estragamos tudo, quer dizer, mandamos uma porção de fruta que é espetacular, é ótima, é fantástica, e depois mandamos com 2 pacotes de açúcar em cima. Então é preferível não mandarmos fruta. Mandem um pão que é mais saudável, ou com um pão que é mais saudável. Comerem fruta com 2 pacotes de açúcar, ou com um pacote, seja com o que adoçante for. A fruta é fruta, já tem frutose, que é o açúcar da fruta, da maioria das frutas, portanto, está adoçado por si, e nós, se tivermos o palato limpo, não precisamos de nada assim tão doce para nos fazer sentir saciados. Esse é um dos subterfúgios da indústria que nos faz querer consumir cada vez mais doce, porque é isso que vende, é isso que eles vendem. Agora, na prateleira do supermercado, tentem comprar produtos que são os produtos virgens, produtos que venham da terra, de preferência, recorram a mercados locais, recorram a produtores locais e comam comida de verdade, sem rótulos e sem congelados e ultracongelados e processados e ultraprocessados, porque isso sim é que nos está a engordar. Se nós tivermos, já há uns tempos que estava um livro muito interessante sobre excesso de peso e obesidade e regulação destas questões mais a nível hormonal, em que o autor dizia: se nós tivermos cuidado com aquilo que comemos, nós não precisamos de contar calorias. E é verdade, se nós comemos comida de verdade, nós não precisamos de contar calorias e conseguimos manter o peso durante muitos anos. Mas é preciso termos esse cuidado e estarmos alerta para aquilo, estarmos focados, estarmos presentes quando estamos a comer, estarmos alerta para aquilo que a indústria nos tenta vender e nós tentarmos não comprar. No fundo, era um bocadinho esta a mensagem que eu vos queria passar hoje. Falarmos um bocadinho do porquê de estarmos mais pesados, que efetivamente estamos, e isso traz-nos inúmeros problemas de saúde. Quanto mais para a frente, pior. As nossas crianças estão muito gordinhas e isso não é sinal de saúde. Os nossos idosos estão muito pesados e isso não é sinal de saúde. E a faixa etária da idade, as faixas etárias das idades médias, como se costuma chamar, também estão a ficar cada vez mais pesadas e isso não é bom para ninguém. Portanto, nós temos uma fatura muito grande a pagar se não cuidarmos da nossa saúde hoje, se não cuidarmos da nossa saúde agora e se não pensarmos que daqui a uns anos nós vamos todos estar mais velhos e precisamos ter qualidade de vida, de prevenir uma série de doenças que o deixa andar da acumulação de quilos pela desculpa de que depois um dia eu trato de mim, não resolve nada e
tenho uma fatura muito pesada. Espero que tenham gostado. Se este episódio fizer sentido para vocês, eu espero que sim. Se fizer sentido para alguém, não deixem de partilhar, porque podemos ajudar a mudar a vida de alguém a ouvir isto, a ouvir estas dicas. Portanto, não deixem de partilhar, não deixem de me marcar nas vossas redes e já sabem, se tiverem dúvidas, enviem e-mail, através do Instagram, através do Facebook, enviem mensagem, marquem nos stories e eu vou respondendo à medida que vou recebendo os vossos contactos. Muito obrigada por terem estado desse lado, espero que tenham aprendido e que se tenham divertido tanto quanto eu. Obrigada.